Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bom? Confesso a vocês que demorei um pouco de publicar mais vídeos devido a algumas questões que eu tinha que resolver, certo? Eu estava ainda resolvendo algumas pendências em relação aos vídeos que iam ser divulgados e desde já eu gostaria de falar com vocês que continue assistindo os vídeos, certo? Creio que vai servir de edificação para a minha vida, para a sua vida. E deixa seu like, deixa seu joinha para contribuir com o nosso canal e ajudar na divulgação, na propagação do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe. Bom, queridos, o texto que vamos meditar nesta noite é um texto bastante conhecido e, por que não dizer, que muito pregado nas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais, certo? Algo que ao longo da história da igreja, esse acontecimento revolucionou não só a igreja, mas como houve grande impacto no mundo para a propagação do Evangelho. Amém? Iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 2, certo? Versículo a partir do 1º ao versículo de número 4, onde está escrito: E tendo chegado o dia de Pentecostes, estava eles todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedesse que falassem. Iremos ler no capítulo 1º do livro de Atos, versículo 8, que diz assim: Mas receberei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até a última parte da terra. Nós iremos se apegar neste versículo para que possamos ter uma melhor interpretação, uma melhor explanação nesta noite. Desde já eu quero desejar uma boa noite para vocês, aqueles que irão ver esse vídeo durante o dia, um bom dia, uma boa tarde. Amém? Irmãos, Atos dos Apóstolos, como todos conhecem, pode ser chamado também de Atos do Espírito Santo. É um livro escrito onde, no seu conteúdo, decorre todas as coisas que aconteceram no meio do povo de Deus. O seu escritor é Lucas, o doutor amado, médico amado. E certa feita eu vi uma ministração de um determinado pregador que eu muito admiro, e ele, ao explanar o livro de Lucas, ele contou uma passagem muito interessante, quando ele diz que a partir do momento em que Lucas ele começou a caminhar com o apóstolo Paulo, ele começou a ver os milagres feitos através por Paulo mediante a pregação do Evangelho. E em uma dessas pregações, a Bíblia vai dizer que Paulo ele se estendeu em uma de suas pregações a ponto de um jovem por nome Eutico, que estava sentado em uma janela em uma altura determinada muito grande, e ele foi tomado pelo sono ao ponto de cair da janela, quebrar o seu pescoço e vir a óbito. A Bíblia vai dizer que houve-se um alvoroço, pararam-se a ministração, e ele, como médico, foi lá checar e constatar o óbito daquele jovem. Mas a Bíblia vai dizer que a partir do momento que Paulo ele olha para aquele jovem, ele diz que o jovem está dormindo e ora a Deus pedindo para que Deus devolvesse o seu espírito. A Bíblia diz que o jovem ele ressuscita, estendeu-se a sua pregação e o nome do Senhor foi glorificado. Então, a partir daquele momento, este pregador pôde dizer que, ao ver o milagre feito por Paulo através do Evangelho de Cristo, fez com que ele se tornasse pentecostal. É uma pergunta
que eu vou deixar ao encargo de vocês responderem. O que é ser pentecostal? Na sua concepção, será que ser pentecostal é apenas o falar em línguas? Será que é apenas o mover do Espírito? É o que iremos aprender nesta noite. Cristo, ele nos deixou isto como herança. E no capítulo 1 de Atos, no versículo 9, onde lemos, ele diz: mas recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Cristo, quando ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele veio dar suas últimas instruções finais aos discípulos, e chegou para eles e disse: olha, eis que eu vou para o meu Pai, eu vou preparar-vos o lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Mas em outro texto, ele chega e diz: não se preocupe, porque eu não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai que envie outro Consolador, que é o Espírito Santo, e este intercederá por vós com gemidos inexprimíveis. Então, cumpre-se o projeto do Filho. Ele cumpriu o projeto, subiu após ressuscitar e rogou ao Pai que enviasse o Consolador, que é o Espírito Santo. E eu creio nisso, que na atualidade que vivemos em uma nova dispensação, denominada de dispensação do Espírito, porque é Ele que nos acompanha, é Ele que nos adorna, e é Ele que naquele grande dia irá nos entregar ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero dizer nesta noite e pregar nessa noite para vocês é sobre a força bélica do Espírito e as suas reações. Lógico, para uma ação tem uma reação. A Bíblia diz que o pessoal, os discípulos, eles perseveraram em oração. E Cristo, em uma passagem, ele chega e diz a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja Deus. E eles ficaram, eles obedeceram. E a Bíblia diz em Atos 2, e tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, certo? E o texto vai decorrendo dizendo que de repente veio um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e o pessoal começou a falar em novas línguas, repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo lhes concedesse que falasse. Para uma ação tem uma reação. Eu vou mostrar para vocês nesta noite o propósito de Deus em delegar a bênção da efusão do Espírito para os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoal, antes de receber esta porção do Espírito, estava em constante oração. Estava orando, rogando a Deus para que Deus cumprisse com a sua promessa em enviar o Espírito Santo. Em enviar o Espírito de Deus para que eles pudessem estar firmes a cada dia e fazer o que tinha que ser feito, que era o ID de Cristo, o legado que Cristo deixou para que eles viessem dar continuidade. E o interessante é que a partir do momento em que os discípulos eles recebem a efusão do Espírito, algo de inesperado acontece. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 2 de Atos. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Ação. Louvado seja Deus. Agora, após este acontecimento, vamos ver a reação. E a reação está inserida no versículos 40 ao 47 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que diz: e com muitas outras palavras eles testificaram e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobrevia temor a toda a alma. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comia o seu alimento com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Mas o versículo de número 41 é o versículo-chave. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados naquele dia e acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Após Pedro receber a efusão do Espírito, houve alegria, ele sentiu regozijo na alma, no Espírito. Ele sentiu as suas forças sendo redobradas para pregar o Evangelho. E a prova de que isso realmente aconteceu é que após a sua pregação, houve um soluço de 3.000 almas para o reino de Deus. É armadura, é uma ferramenta. Lá na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 14, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Por quê? Paulo explica que o dom de línguas edifica a si mesmo e conversa em mistérios com Deus. Mas o dom de profecia é superior ao dom de línguas, porque o dom de profecia ele edifica toda a igreja. Então você conversa em mistérios com Deus, você conversa em segredo com Deus. É um dom, mas é um dom que também beneficia na pregação do Evangelho. Óbvio que o Espírito Santo ele tem o papel de convencer. O nosso papel é de pregar, e com a ajuda do Espírito Santo na interpretação da palavra, ele ajuda a pessoa que está ouvindo a ser convencida pelo Evangelho de Cristo. Então, ação e reação. Não é só ser batizado com o Espírito Santo. O Pentecoste não provém apenas do falar em línguas. O Pentecoste não vem apenas em você pular, em você rodar, em você se alegrar, porque isso não é pecado. Eu acredito na manifestação do Espírito de Deus em todas as formas, porque cada um tem a sua maneira de expressar sua alegria ao ser tocado pelo Espírito de Deus. Mas o que eu tento passar para a igreja e tento passar para você que está me ouvindo nesta noite é que a promessa do Espírito Santo não se resume só nisso. O foco do batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para você ganhar almas para Deus. Ser pentecostal é você ser ganhador de almas. É você ganhar almas para Cristo. É você saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Receba essa palavra nesta noite. Dê o seu joinha para fortalecer o nosso canal. Noite de paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.